E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, ainda falando sobre a difícil missão que é escolher uma carreira, uma profissão para o resto da sua vida, quando você ainda nem começou a descobrir a vida, quando você ainda é uma adolescente. Nosso bate-papo hoje aqui com a coach Erenita Souza, lá do INTC, né, que vem desenvolvendo esse trabalho, já esteve aqui com a gente outras vezes, falando de outras áreas de atuação mesmo do coach, mas especificamente, Erenita, essa parte vocacional. Você estava falando aí no bloco anterior que você começa a trazer o que a gente chama de perguntas poderosas. E aí, claro, surgiu a curiosidade aí, aguçou a curiosidade. Que perguntas poderosas são essas? Perguntas, nós chamamos de perguntas poderosas aquelas perguntas em que você para um instante para pensar. Aquela pergunta onde a sua trilha neural ela não está programada. Então, se eu perguntar como é seu nome, é fácil responder, né? Mas quando se faz uma pergunta que você não está preparada para responder, então você para pensar. E isso vai fazer com que você encontre novos caminhos. Por exemplo, no coach vocacional, eu posso perguntar para as pessoas, para um adolescente, quais são as 5 principais características que você tem? Essa é uma pergunta que talvez ele não tenha essa resposta imediata. E aí vai pensar, são as 5 principais características. Ou seja, vai abrir o caminho para a autoavaliação, para o autoconhecimento. Às vezes a pessoa tem uma série de qualidades e de defeitos, mas que tem dificuldade de identificar. E parece, a impressão que eu tenho, que as pessoas têm mais facilidade até de identificar os próprios defeitos. Isso é muito interessante, Dânia, porque nós fazemos no INTC recrutamento e seleção. E quando estamos fazendo entrevistas com as pessoas, eles puxa, você está me perguntando meus pontos fortes. É difícil, é mais fácil falar meus pontos fracos. E logo vem uma segunda pergunta. O que você precisa melhorar? Qual é o comportamento que você acredita que precisa melhorar para ser um bom profissional? E a pessoa para e trava. Mas essa pergunta é muito difícil. Então, o ser humano ele tem a tendência de imaginar que sabe, que se conhece e que os defeitos são maiores. Mas quando ele para um instante para pensar a respeito disso, ele percebe que ele não se conhece. Então é muito fácil julgar o outro, apontar os defeitos do outro, mas quando você se olha no espelho, qual é o defeito que você tem, que você sabe verdadeiramente que precisa melhorar? O que é que você pode se reconstruir, que profissionalmente você vai ser uma pessoa de excelência? Porque o coach vocacional, ele ajuda você a se identificar no sentido de que você seja o melhor, a sua melhor parte. Todos nós somos seres duais, né? Temos 2 partes, a parte boa, a parte ruim, a parte razão, a parte emoção. Então, é necessário você se compreender nessa amplitude para que você possa ter consciência como utilizar isso no seu dia a dia. Agora, imagine um adolescente de 16, 17 anos ter toda essa maturidade e responsabilidade para se encontrar e escolher a profissão certa. Quando esse autoconhecimento vem nessa fase da vida, isso pode gerar não só um ponto positivo, que é na escolha da carreira, mas um ponto positivo na formação mesmo da personalidade, do caráter daquele adolescente. Com certeza, na reconstrução dos valores, né? Na sabedoria da ética profissional, da ética como ser humano. Outro dia eu estava ministrando uma palestra falando sobre crenças e tinha um grupo de adolescentes lá no fundo, né, e do auditório. E um levantou a mão e disse, professora, eu gostaria de falar. Eu disse, fique à vontade. Ele disse, essa palestra está me deixando um pouco confuso, mas ao mesmo tempo confortável, porque eu estou aqui na véspera de fazer o Enem e eu acredito que eu sei o que eu quero, mas meus pais insistem que eu tenho que fazer a área que eles escolham. Então, isso para mim é um pouco confuso, mas a palestra está me deixando confortável porque eu tenho certeza do que eu quero. Então, essa pressão dos pais, a pressão escolar, ela precisa ser
um pouco suave no entendimento do filho. Se você entender o seu filho de uma forma mais consciente, sem se apropriar dele, talvez ele seja uma pessoa mais responsável para escolher a sua própria carreira. E aí, falando do coach vocacional ali na escola, diretamente com o adolescente, a gente já lança um outro desafio, né? Como levar essa preparação, o coach vocacional, para dentro de casa, porque isso está muito ligado, né, com essa questão da... O pai, a gente não está falando que o pai ou a mãe fazem isso, não é porque querem inconsciente. ver o filho sofrer, porque eles acham, eles acreditam que estão fazendo o melhor mesmo para os filhos, que aquela opção vai ser a melhor. Mas, gente... o cenário é hoje, o mercado de trabalho é outro. As coisas mudam todos os dias. Profissões que você não sonhava no passado que pudessem ser rentáveis, hoje estão fazendo pessoas milionárias e vice-versa. Né? Profissões que você achava no passado eram as profissões, que eram profissões que você tinha poucas pessoas fazendo, hoje tem tanta gente no mercado que essas pessoas que optaram e fizeram universidade muitas vezes estão sendo obrigadas a se redescobrir no mercado. Sim. Até para sobreviver. Sim, com certeza. Eu acredito muito, nós temos no INTC um projeto espetacular que é para levar às escolas. E eu acredito muito que quando verdadeiramente as escolas sergipanas acreditarem que é necessário fazer esse investimento, a rentabilidade escolar deles vai ser muito maior. Existe já a escola em Sergipe trabalhando com coach interno, mas as escolas precisam ter uma visão mais sistêmica nesse sentido. Que o coach é um trabalho de desenvolvimento comportamental e emocional, na busca do autoconhecimento. Então, diante de todas as atividades, disciplinas, né, notas que os alunos se sentem pressionados, que tudo isso precisa trabalhar, ele também tem uma busca interna, uma busca interior. Porque nós, adultos, estamos nos buscando todo dia, né? Imagine o adolescente. Então, eu faço o convite aqui para que as escolas possam começar a buscar mais sobre esse assunto. De que forma elas podem ter qual contato? Como é que as pessoas podem buscar informação? Como é que isso pode ser agendado? Podem nos procurar no INTC, Instituto Nacional de Treinamento Comportamental. Nosso número é 3222 9043. Nós temos o site também, que é www.intccoaching.com.br. E nós estamos totalmente abertos para acolhê-los e falar mais sobre todo esse assunto, que vale muito a pena. Como diz, a criança é o nosso futuro e o adolescente mais ainda. Então, precisamos formar profissionais nessa base, pessoas conscientes do que querem, para que eles não percam tanto tempo, né? Felizes na profissão do futuro, né? Com certeza. Para não ser um martírio. A profissão precisa ser uma felicidade, tá, gente? E não um martírio que você já vai dormir no dia antes, já se martirizando, porque amanhã eu vou ter que estar fazendo isso. E aí aquilo ali vai gerar uma série de outros problemas, depressão, insatisfação, e aí quebra o laço familiar, o laço de amizade, que isso aí vai tomando uma amplitude, infelizmente, fora do controle. Eu acho importantíssimo esse trabalho. Parabéns, eu acho que realmente isso precisa ser massificado nas escolas, essa consciência, esse autoconhecimento no aluno, no adolescente principalmente. Erenita, muito obrigada pelas informações. Muito obrigada a você, agradeço por esse convite e estamos sempre à disposição. É sempre pouco tempo que a gente tem aqui para conversar. Foi bem rápido. Parece que passa tudo muito rápido, também a gente fala pouco, né? Parece que passa tudo muito rápido, mas muito obrigada por ter aceito o convite e ter retornado. Retorne outras vezes. Muito obrigada, gratidão. E a gente encerra a entrevista do Utilidade Pública de hoje. No próximo bloco, ainda tem Utilidade Pública, só que vem lá da Marmitaria do Chefe com o Lúcio Mauro. A gente volta a se encontrar aqui no estúdio amanhã no mesmo horário, na sua TV Aperipe, a partir das 18 horas. Eu espero você.